Olá, graça e paz. Esse que tem o prazer de vos cumprimentar com a doce paz do Senhor Jesus é o seu irmão em Cristo, pastor José Freire, e você se encontra aqui no canal Uma Visão Além. E no dia de hoje nós vamos falar sobre um tema importante, A eternidade, a vida eterna. Mas antes disso, nós vamos à oração. E antes de orar, eu gostaria muito que você, que já é inscrito, dê like, compartilhe os vídeos, visualize os vídeos. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e deixe, claro, o seu like. Oremos ao nosso Deus e em seguida a palavra. Santíssimo e eterno Deus, mais uma vez nós nos reunimos na Tua presença santa para Te glorificar, para Te exaltar, para render louvor ao Teu santíssimo nome, o Teu nome que está acima de todos os nomes. A Tua palavra que nos afirma que um dia todos os nossos joelhos irão se dobrar diante de Ti, e é por isso que nós Te louvamos e Te exaltamos. Pai amado, Pai santo, não nos deixe cair, nem tropeçar, nem olhar para trás. Neste instante, eu Te apresento as pessoas inscritas, os não inscritos também, aqui do canal Uma Visão Além. Apresentamos aquela pessoa que está passando por um problema de saúde, por uma questão familiar, por uma questão, meu Deus, pessoal, aquele que se encontra desempregado, aquela pessoa angustiada de alma, amargurada de alma, vivendo uma depressão profunda, uma angústia na alma. Que o Senhor possa entrar na vida desta pessoa, desta casa, desta família e fazer maravilhas, trazer a paz, a cura, a libertação, o milagre, curar esta enfermidade no corpo, esta enfermidade nos ossos, curar esta enfermidade na alma. Repreendo em Teu nome, Jesus, toda a força do mal, toda obra do mal, todo ataque do mal à vida desta pessoa, seja repreendido no nome glorioso de Jesus. Nós repreendemos toda obra satânica, maligna, contra a vida deste homem, desta mulher. Esta enfermidade, este vício de álcool, de drogas, em o nome de Jesus, seja repreendido esse espírito das trevas. Que haja, meu Deus, a paz dentro desta casa, a harmonia, a alegria, a felicidade, a bênção de Deus. Traz a bênção para este homem, para esta mulher. Cura esta pessoa desta enfermidade, liberta esta vida da possessão. Oh Deus poderoso, entra abrindo portas de emprego, trazendo prosperidade, libertando os cativos, rompendo as cadeias, os ferrolhos, as algemas, os grilhões, em nome de Jesus. Que haja paz, bênção e libertação, para a glória e louvor do Teu nome. Amados, vamos então, em nome de Jesus, a mensagem. Mas antes eu gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal, que você ativasse o sininho e deixasse o seu like. A vida eterna, ou a eternidade. João capítulo 6, verso 47, em verdade vos digo, que quem crê em mim tem a vida eterna. A vida eterna, meus amados, sempre existiu porque Deus sempre viveu e viverá eternamente. Tito 1:2. Viver eternamente é um sonho do ser humano destacado em muitas culturas, como os egípcios, que embalsamavam os corpos e construíam pirâmides para servir de túmulos cheios de riquezas, pensando que tudo
tudo isso serviria para uma outra vida. O apóstolo João é o autor que mais usou a expressão vida eterna. Em toda a Bíblia, das 45 vezes que vida eterna aparece na Bíblia, somente 2 estão no Antigo Testamento. Deuteronômio capítulo 32, 40 e Daniel 12, 2. E das 43 vezes que é citada no Novo Testamento, 23 estão no Evangelho de João. A linguagem do evangelista João é considerada mais espiritualizada mas por outro lado também filosófica, vista que procura dar respostas ao gnosticismo, uma filosofia mística que negava a ressurreição corpórea de Jesus. Jesus ensinou sobre a vida eterna e João andou muito próximo do Mestre, dedicando o seu evangelho às sábias palavras de Jesus. Por isso, o Evangelho de João é a principal referência para estudar este tema. Baseado no texto de João, nós podemos refletir sobre a origem, como acontece e como alcançar a vida eterna. O que é a vida eterna? Vamos aprender no Evangelho de João, que nos ensina sobre a vida eterna. Qual é a origem da vida eterna? A palavra de Deus nos ensina a vida eterna. João 5,39, vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João capítulo 6, verso 68, diz assim: Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? E o Senhor tem as palavras, se o Senhor é que tem palavra de vida eterna. João 12,50, eu sei que o seu mandamento é vida eterna, portanto as coisas que eu digo exatamente assim como o Pai me falou. Então a vida eterna vem de Deus, que sempre existiu, conforme está revelado em sua palavra. Jesus é o Verbo de Deus encarnado, que vive desde a eternidade passada e para sempre. João 1:1. A palavra de Deus é fonte de vida abundante em Cristo. João 10:10. E o desejo de Deus para a humanidade é a vida eterna. João 6,40. De fato, a vontade do meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Deus criou o ser humano para viver eternamente. Gênesis 2,7 e 3,22. Mas por causa do pecado veio a morte. Romanos capítulo 6, verso 22 e 23. A morte é uma realidade humana, mas através de Jesus a vida de Deus se manifestou plenamente, vencendo a morte. Primeira Epístola de João 1:2. Jesus nos garante a vida eterna pela fé. João 10:28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. João 17:2, assim como lhes deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Quem tem autoridade, a vida e a morte é Jesus. Apocalipse 1:18. Somente através de Jesus podemos nos aproximar de Deus. João 14:6. E receber a vida eterna em Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Primeira Epístola de João 5:20. Mas como é a vida eterna? A vida eterna começa nesta vida através da fé. João 4,14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. João 4,36. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeiam e o que colhem. A partir do momento em que passamos a viver para Cristo e morremos para o mundo, os prazeres da carne, Gálatas 2:20. Por isso o apóstolo diz que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, Filipenses 1:21. Então, já estamos em Deus, vivemos para a eternidade. Após a morte, entramos na eternidade. João 5:24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna.
não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, após a morte, esperamos o juízo final, Hebreus 9:27, quando Deus determinará quem receberá a vida eterna, Mateus 25:47, e quem será condenado para a morte eterna, Apocalipse 20, versos 6, 13 e 14. Então, a morte é apenas uma passagem para a eternidade. A fé na ressurreição dos mortos é uma prova da vida eterna. João 6,54, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Como alcançamos a vida eterna? Jesus morreu para nos dar vida. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Jesus temos abundância. 10:10, e esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Em 1ª Epístola de João 2,25. Então, tudo o que precisava ser feito para nos dar a vida eterna foi realizado por Jesus Cristo na cruz. Precisamos crer para alcançar a vida eterna. João 3,36, por isso quem crer no Filho tem vida eterna, quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Infelizmente, muitas pessoas se recusam a crer, como os judeus fizeram no templo de Jesus e dos apóstolos, Atos 13:46. Mas aquele que crê, que recebe pela fé a vida eterna, Atos 13:48. Crer na vida eterna requer não amar o mundo. João 12:25, quem ama a sua vida perdê-la-á, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna. João 6:27, trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, confirmou com o seu selo. Então Jesus ensinou a abrir mão dos desejos da carne para alcançar a vida eterna, ao ponto de simbologicamente alcançar, arrancar a mão ou o olho para não perder a salvação de Mateus 18:8. Quando um jovem rico perguntou o que poderia fazer para receber a vida eterna, Jesus respondeu que, além de obedecer à vontade de Deus, também deveria se desapegar de tudo que tinha e seguir a Cristo. Mateus 19:16. Por isso que Jesus prometeu que quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Gálatas 6:8. Quem não ama o seu próximo não está pronto para viver eternamente com Deus. E as pessoas que o Senhor ama, 1 João 3,15. Por isso, precisamos ser perseverantes. Romanos 2,7. Com a conclusão, creia na vida eterna. João 17,3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e o Cristo a quem enviaste. Não existe vida eterna sem Jesus. Enquanto vivermos neste mundo, lutamos o tempo todo contra o mal, a carne e o mundo. 1 Timóteo 6,12. Precisamos, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. Judas 1:21. Então, Jesus nos salvou para a vida eterna. Fique com esta palavra, graça e paz.